dele ter morrido também, tendo o momento da sua morte sendo notícia em jornais de grande repercussão, essa morte sendo anunciada como sendo a morte, como eu falei, de um eminente sábio, né? Isso mostra uma visibilidade maior do que a que nós temos hoje. Isso significa que ao longo desses quase 90 anos, né, de morte aos 80 anos, a memória vai se esmaecendo ao pouco. Daí a importância de que trabalhos como esse que você está fazendo, e trabalhos que são feitos hoje na academia também, possam trazer novamente para os nossos contemporâneos, né, a história desse grande homem que foi Teodoro Sampaio. O serviço de água e esgoto aqui na Bahia foi todo implantado por ele. Ele não só implantou, como ele explorava, ele recebia esse dinheiro. Depois daquele ele vendeu para o Estado o serviço de água e esgoto. Pois é, eu vinha conhecer com muita curiosidade esse grande personagem da nossa cartografia, principalmente aqui em Paulista, que foi um dos, junto a tantas outras personalidades importantes do levantamento cartográfico do estado de São Paulo, desbravando matas, percorrendo rios e fazendo as suas anotações diretamente em umas cadernetas, onde esse levantamento era feito praticamente sem instrumental que existe hoje, altamente sofisticado, apenas um lápis, uma pequena régua, uma bússola e qualquer outro instrumento ainda bastante simples. Ele fazia suas anotações nessa caderneta, colocando até um pequeno croquis da paisagem para ele saber se era um fundo de vale, um rio e as vertentes, e depois fazendo até o croquis do traçado das linhas de nível, chamada curva de nível, aquelas linhas que correm unindo todos os pontos de mesma altitude. Algumas coisas são feitas na preservação da memória. É preciso também lembrar que não é que nada seja feito. O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia mantém o arquivo Teodoro Sampaio, que é uma fonte preciosa de informações sobre Teodoro e que tem dado, inclusive, matéria para dissertações, teses, né? Ou seja, Teodoro tem preservado a sua memória, precisa ser trazido para o grande público. É verdade que ele centrou boa parte da sua atividade profissional em São Paulo e na Bahia. Mas em São Paulo, Teodoro esteve associado a projetos de grande relevância e importância naquela capital. Por exemplo, a Escola Politécnica de São Paulo, Teodoro foi uma das pessoas que trabalhou no seu projeto inicial. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Teodoro esteve entre os seus fundadores. Teodoro dirigiu o Serviço de Saneamento em São Paulo. Teodoro foi o primeiro engenheiro da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Aliás, alguns dos trabalhos de Teodoro em São Paulo até hoje também são visitados. Por exemplo, o relatório de Teodoro Sampaio sobre o Vale do Paranapanema é um dos trabalhos da Comissão Geográfica ainda hoje mais consultados. Aqui em Salvador, Teodoro trabalhou durante muitos anos no trabalho de abastecimento de água. Mas ele teve envolvido em projetos, por exemplo, o primeiro projeto para o bairro chamado Cidade de Luz foi de Teodoro Sampaio, é onde hoje é Apituba, né? Também esteve envolvido em reformas de igrejas, né? Então ele tem uma atuação como engenheiro aqui, mais ligado à área de abastecimento de água, mas também ligado à própria organização urbana de Salvador. A Prefeitura de São Paulo organizou uma exposição sobre os maiores negros ilustres contemporâneos. E Teodoro Sampaio estava entre eles. Foi daí que houve o interesse de saber exatamente quem era Teodoro Sampaio e o porquê. E deu para se ter uma noção clássica da contribuição que ele deu para a arquitetura paulistana, né? Haja vista que o mesmo é um dos fundadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vejo com bons olhos, porque não conhecia essa história, não sabia que o mesmo era um negro, né? E fico muito contente. Por muito tempo, eu também acreditei que a Bahia era o melhor dos mundos, né? Por conta de que a gente tinha muita convivência interétnica e tal, mas isso é mentira. Isso é mentira, né? Então, você como negro, você tem que ser e superar, ser melhor ainda para poder se situar entre os brancos. É um pouco a história dele.
né? Ele foi o melhor entre os melhores, né? No sentido de que ele era uma excelência na área dele. E eu acho que isso tem que ver com a história dele, né? Tem que ver com a história de que ele foi proeminente. Meu pai dizia, né? Meu pai diz ainda, Teodoro era um preto de alma branca. Eu já vi livros chamarem Teodoro de um negro apolíneo, ao contrário, né? Fazendo um contraponto com o negro dionisíaco. O negro dionisíaco é o negro da festa, o negro do atabaque, do carnaval, é o negro sem cultura, né? Como se fosse possível alguém não ter cultura. E o negro que investe no caminho branco, né, no caminho das elites, ele se descaracteriza enquanto negro. Então meu pai fazia questão de dizer, como se ele estivesse, pela trajetória intelectual e política, se transformado no branco. Essa visibilidade e essa invisibilidade, óbvio que está associado ao processo histórico, né? Como nós nos integramos nesse processo, né? Como nós ficamos nesse processo. E eu insisto em dizer, parece um paradoxo, porque todo mundo vê o negro, mas finge que não vê. E por isso mesmo, né? Quer dizer, essa ideia de não ser visto. E como isso acontece concretamente? É nos shopping centers, é nas ruas, né? É nos espaços isolados. Quer dizer, você vem numa calçada, vem uma pessoa e já começa a botar a mão na bolsa, já começa a se segurar, né? A ideia de que tudo que é negro é ruim, né? A própria ideia religiosa, né, associada à história do Cã, as histórias que Gregório de Matos contava na sua poesia, né, com relação